Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele, estou aqui para mais uma aula de português do terceiro ano, tá? É a nossa aula número 10 e nós vamos trabalhar hoje com produção textual, mas a produção textual através de imagens, de cenas que nós vamos trabalhar hoje, ok? E deixa eu avisar que nós não vamos trabalhar na aula de hoje com o nosso material de dia a dia de sala de aula, uma apostila. Nós vamos continuar usando o caderninho para essas aulas de produção, ok? Então vai lá, pega o seu caderninho, o seu estojo, lápis, borracha para acompanhar a nossa aula. Vamos lá. Primeiramente, a nossa rotina. Hoje nós vamos ver os objetivos de uma boa produção de texto. Numa produção, o que é preciso? Lembretes para uma boa produção, fazendo uma revisão das aulas anteriores. Um roteiro para auxílio numa produção de texto. E vamos fazer essa produção aqui, através de imagens. E a tarefinha como de costume. Bom, os objetivos da aula de hoje. Por que nós estamos trabalhando produção de texto? Para desenvolver as diferentes formas de se expressar a partir de uma gravura e de uma ilustração, tá? Também trabalhamos formas de expressar nas produções. A importância em saber realizar a leitura e interpretação de imagem. É muito importante nós sabermos interpretar uma imagem corretamente. E reproduzir na escrita um texto de acordo com as ilustrações. Trabalhar a linguagem oral e a escrita, nós vamos desenvolver essa linguagem aqui hoje, o que escrever, como escrever, tá? A forma correta. Vamos estimular a imaginação, a criatividade, que eu sei que vocês têm de sobra, e a percepção visual. Vamos também reconhecer e produzir uma sequência narrativa, vamos trabalhar de novo narrador e personagem, por meio de imagens com estrutura. Crianças, lembra da estrutura que nós trabalhamos desde a aula da reescrita? Começo, meio e fim. Usar adequadamente os sinais de pontuação. Vamos lá. Primeiro, quando nós vamos fazer a nossa produção, lembra que eu falei que nós temos que fazer um planejamento? Professora, sim, você tem que planejar, organizar na sua mente, primeiramente, o que você irá escrever, tá? E numa produção é preciso o quê? Vamos ver? Lembra que nós falamos do título? Temos que colocar um título na nossa produção. A organização e ordem correta dos fatos, tá? Tanto em uma produção por imagem ou em uma reescrita, temos que colocar a ordem corretamente, como que aconteceu. Não vai iniciar com o meio da história e depois vai para o fim, né? Não, tem que ter a ordem correta. O texto precisa ter uma estrutura, né? Para ele ficar bem elaborado. O texto tem que ter começo, tem que ter um meio e um fim. Não se esquecendo dos parágrafos. Lembra que eu ensinei dar o dedinho lá, o espaço do parágrafo? É importante. Os sinais de pontuação, porque uma vírgula colocada no lugar errado, um ponto de exclamação, uma interrogação colocada no lugar errado da frase, muda todo o contexto da frase, todo o sentido da frase. Letra maiúscula, não esquecer de letra maiúscula nos parágrafos.
uma ortografia correta, tá? Nós já vimos algumas ortografias neste bimestre. Pensar na forma correta de colocar o que nós precisamos colocar na nossa produção textual. Será que vai ter um narrador? Vai ser só diálogo? Olha, lembra do narrador que nós falamos? O narrador, ele pode ser observador ou pode ser o narrador personagem. Vamos relembrar um pouquinho? O narrador observador, ele não tem participação na história. Ele narra, ele conta a história, mas ele não faz parte daquele conteúdo da história, tá? Ele é um só observador. Já o narrador personagem, além dele narrar, dele contar a história, ele também faz parte da história, ele faz parte do contexto, ele entra na história participando, tá? Precisamos estar atentos aos personagens, tá? Para a nossa produção ficar mais elaborada, os personagens, precisamos colocar as características deles. Como eles são? São altos, baixos, cabelos encaracolados, cabelos lisos, as características tanto físicas quanto emocionais. São alegres, são divertidos, são levados, é um personagem triste, né? Para dar mais emoção na história. O lugar onde está acontecendo, né? Onde aconteceu, como aconteceu, quando, também colocando características de tudo isso, né? Era à noite, a história aconteceu em um parque de diversões, a história aconteceu em uma linda floresta misteriosa. São características que deixam o texto mais elaborado. O conflito, o problema, né? Que nós explicamos que é o desenvolvimento da história. E a possível solução. A possível solução seria a finalização, o fim da história. Entenderam? Atenção! O que é preciso colocar em uma produção? Ou não colocar, né? Evitar repetições excessivas dos personagens. Falei na aula passada que é comum vocês colocarem a menina, se encontrou com a colega, ficaram conversando. Ou então o aí, né? Começar os parágrafos com aí, colocar várias vezes o aí. Falei sobre o então, eu particularmente até gosto do então, mas se você colocar ele repetitivamente, o sentido dele fica feio, o texto, né? Não soa bem. E o daí, tá? São expressões repetitivas que não deixam o texto bonito quando você vai ler, tá? Importante verificar os parágrafos, tá? E os sinais de pontuação. Fez a produção, isso já faz parte até da revisão, né? A semana passada nós trabalhamos com a revisão. Verifica se os parágrafos estão corretamente, se você colocou os sinaizinhos de pontuação adequadamente, se todos os sinais estão de acordo com o conteúdo da frase, ok? Não se esqueça de rever todo o texto, tá? Que seria o quê, professora? Seria o momento da revisão. Você verificar se está faltando alguma coisa nesse texto, se você colocou todos os fatos importantes, se tem o título, se os parágrafos estão de acordo com a mensagem que você queria transmitir, tá? É muito importante esse momento de revisão. Olha que legal, nós fizemos até uma tabelinha para facilitar para vocês, tá? Num roteiro para a produção textual, nós colocamos aqui algumas sugestões, tá? Que vocês podem ter como base na hora que vocês forem fazer as produções de vocês, aí na casa de vocês. Vamos ver essa tabelinha? Olha que legal que ficou.
A história pode começar assim. Você pode começar sua produção com "Era uma vez", tá? Nós encontramos muito isso nos contos clássicos, o "Era uma vez". Ou "Um belo dia", "Certo dia", ou também "Numa noite", tá? Então você pode começar sua produção assim. Ai, professora, e no meio da história? Qual termo que a senhora acha que fica bonito colocar? Olha aqui algumas sugestões. O "de repente", dá uma emoção, né, na história. "A partir daí", o "então" e o "neste momento". E no final da história, professora? No final da história, você pode usar assim: "portanto", "porque", "finalmente" ou "por fim", tá? É só uma tabelinha com sugestões. Depois, se você quiser até anotar no seu caderninho, para você consultar quando você for fazer as suas produções, eu acho interessante ter essa tabelinha anotada no caderno, tá? Aí você pode rever a aula e fazer com calma. Olha que imagem linda! Nós vamos fazer a nossa produção por imagens através destas imagens aqui. Vamos observar essa imagem? Olha, tem uma criança, a mãe. Onde será que elas estão? Ah, professora, parece que elas estão na cozinha de uma casa. Sim, isto mesmo. O que vocês acham que elas estão fazendo? Parece ser um bolo, pode ser uma torta, né? Pode ser um bolo, tem ovos, parece que é farinha, manteiga. E aqui, ó, será que essa menina gosta de fazer isso? A expressão dela, parece que ela é uma menina alegre ou uma menina triste? Parece que ela está com uma expressão alegre de que vai fazer algo que ela goste, não é? E aqui, ó, ah, pode ser a família dela, né? Com o bolo já pronto. Parece que aqui tem um irmãozinho ou uma irmã, o papai, a mamãe. Como será que chama essa menina? É interessante colocar o nome aos personagens. Será que ela é a personagem principal da nossa produção? Né? Interessante. Vamos analisar direitinho as cenas. Aqui nós colocamos algumas perguntinhas que quando você vai fazer uma produção por imagem, que você pode se perguntar, que vai facilitar na hora da sua escrita. Quais são os personagens? Como eles aparentam ser, né? Parece que a mamãe gosta de fazer isso que ela está fazendo, né? Olha a cara dela de alegre. Onde eles estão? Né? Na nossa parece estar na cozinha, em casa. E de acordo com as imagens, qual seria a finalização dessa história? Ah, professora, parece que eles fizeram um bolo e depois eles foram se reunir na mesa, né? Para saborear este bolo, para conversar. É o que nos dá a entender as imagens, né? Quando nós formos escrever, nós temos que escrever de acordo com a sequência das cenas, tá, crianças? Isso é importante. Outra coisa também, escrever até mais do que as cenas estão apresentando. Você não precisa colocar um parágrafo para esta primeira cena, mas outro parágrafo para esta segunda cena, outro parágrafo para a terceira cena e um parágrafo finalizando. Não, né? O texto vai ficar curto. Vamos elaborar esse texto. Vocês têm capacidade para isso. Vamos enriquecer esse texto, né? Fazer mais parágrafos do que as imagens nos proporcionam, para que o nosso texto fique elaborado, tá? Eu vou voltar aqui, porque agora nós vamos fazer a nossa produção. Tá? Como se nós estivéssemos fazendo juntos na sala de aula. Vamos lá observar, vamos fazer com calma. O que nós falamos que nós precisamos ter para começar a nossa produção?
Olha, aqui nós já temos as imagens, tá? Se você não tem a imagem, você até pode deixar isso que eu vou falar agora para o final, para depois que você tiver concluído o seu texto, você colocar o título de acordo com o conteúdo que você desenvolveu. Mas aqui nós temos as imagens, nós já analisamos o nosso roteiro, nós já planejamos o que nós vamos escrever, nós já temos em mente mais ou menos o que nós vamos escrever. Então, vamos colocar o título? Vamos. Olha, nós trouxemos aqui uma sugestão. Que tal se o título da nossa história fosse Preparando o Bolo, né? Eu acho que elas estão preparando um bolo. Vamos colocar o título no nosso texto? Após o título, nós vamos para o primeiro parágrafo. Como que começaria a nossa história? Olha, nós colocamos um nome para esta menina. Nós colocamos o nome dela de Júlia. A nossa personagem principal da história se chama Júlia. Vamos para o primeiro parágrafo, tá? Esse primeiro parágrafo é um narrador que está contando a história. Lembramos que nós temos que dar o dedinho do espaço e letra maiúscula. Muito bem. Vamos ler. Parágrafo, letra maiúscula. Júlia é uma menina alegre. Coloquei uma vírgula aqui, ó. De cabelos encaracolados. Eu vou continuar esse parágrafo. Não vai dar para eu fazer na mesma linha, professora? Não tem problema. Então, nós vamos para a próxima linha. Precisa dar o espaço do parágrafo? Não, porque nós estamos continuando ele, ok? Vamos ler o primeiro parágrafo para ver se está de acordo com a nossa personagem? Júlia é uma menina alegre, de cabelos encaracolados, cheia de energia. Está de acordo, né? Ela parece que é uma menina alegre, a Júlia. Vamos desenvolver a nossa produção? Vamos para o próximo parágrafo. Dá o espaço, a letra maiúscula, tá? O que vocês acham que a Júlia estava fazendo? Hã? Eu escutei alguém falar aí, ó. O que Júlia mais gosta é de ajudar sua mãe a preparar. Lembra lá na figura o que elas estão fazendo? Professora, eu acho que elas estão fazendo um bolo, e um bolo bem gostoso. Eu também acho que elas estão fazendo um bolo. Então, aqui, ó, a Júlia, o que Júlia mais gosta é de ajudar sua mãe a preparar bolos deliciosos. Professora, não deu na mesma linha, o que eu faço? Vai para a próxima linha. Preciso colocar letra maiúscula? Não, porque não é início do parágrafo, tá? Vamos lendo para ver se a produção está ficando bonita, se nós esquecemos de alguma coisa. Júlia é uma menina alegre, de cabelos encaracolados, cheia de energia. O que Júlia mais gosta é de ajudar sua mãe a preparar bolos deliciosos. Se vocês observarem, eu terminei com ponto final. Eu terminei essa parte, tá? Terminei esse assunto, esse parágrafo. Agora eu vou para o próximo. Na figura, mostra que Júlia foi aonde? Isso, ela foi até a cozinha, né? Então, vamos para o nosso próximo parágrafo. Deixa o dedinho do espaço, letra maiúscula. Ainda é uma fala de um narrador. Ele está contando a história.
Então, parágrafo, letra maiúscula. Júlia vai até a cozinha, observa a mãe e diz. Vai ter uma fala, professora. Sim, e vocês lembram o que nós colocamos antes dessa fala? Isto, nós colocamos os dois pontos, né, para o leitor saber que vai ter uma próxima fala. E nesta próxima fala precisa ter algo importante. Vocês sabem o que é? É o travessão. Porque é a fala da personagem. Quem mesmo? A Júlia. Júlia vai até a cozinha, observa a mãe e diz: Mamãe, o que está fazendo? É o quê? É uma pergunta. E quem aí de casa se lembra qual é o sinalzinho que nós colocamos quando tem a pergunta? Isto é o ponto de interrogação. Muito bem. Parágrafo, travessão, letra maiúscula. Mamãe, o que está fazendo? Ponto de interrogação, porque é uma pergunta. A sua mãe responde. Vamos observar que aqui neste parágrafo tem 2 pontos no final. Lembrando que tem os 2 pontos porque seguinte vai ter uma fala. Muito bem. Vamos ver o que a mãe de Júlia respondeu, né? Ou falou para ela, o que ela estava fazendo. Então, neste começo, nós temos que colocar o travessão. Porque é a fala de um personagem. Qual personagem? A mãe da Júlia. Então, vamos analisar. Irei preparar um delicioso bolo de laranja para nós. Ponto final. Está correto até aí? Parece que sim, professora. Então, vamos seguindo. Aqui vai ser a fala também da personagem. Ela falou assim: posso lhe ajudar? Porque mostra na nossa imagem que Júlia tinha interesse, né? Pela expressão dela, ela parece gostar de ajudar a mãe, e principalmente quando é para fazer o bolo, né? Vamos até aqui, ó. Olha a cara dela de contente ajudando a mãe, as duas juntinhas preparando o bolo. Olha aqui nessa próxima imagem. Ela está com cara de quem gosta de fazer isso, né? Então, vamos para o próximo. Próximo parágrafo, letra maiúscula, deixa o espaço correto. Podem observar que já aqui é a fala do narrador. É, professora? Vamos ver, ó. As duas, então, passam a tarde de domingo na cozinha, né? Elas passam a tarde ali fazendo bolo, que momento gostoso, né? Agora nós já vamos para a finalização da nossa produção. Lembra que elas colocaram o bolo, né, bolo no forno, colocaram o bolo depois de pronto? Lembra da última imagem? O que era que tinha na última imagem, ó? Professora, a família está reunida, né, para saborear o bolo. E parece que eles estão contentes, que eles vão conversar aqui, né, sobre algo, como foi o dia ou como foi a semana. Então, vamos finalizar de acordo com a imagem, ok? Depois do bolo assado, a família se reúne para quê que a família vai se reunir? Para um momento mais gostoso, não é? Para saborear e conversar. Está feita a nossa produção de texto. Vocês viram que não é difícil? E se a gente colocar em prática todo aquele roteiro que nós já ensinamos, título, personagens, o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, né? Onde aconteceu, o começo, o meio, o fim. Vocês viram que não é difícil produzir um texto?
tá? Eu vou ler esse texto completo para vocês, para nós vermos como ficou. Vamos lá? Nós começamos pelo título. Preparando bolo. Seguindo o nosso roteiro e as nossas orientações, Júlia é uma menina alegre, de cabelos encaracolados e cheia de energia. O que Júlia mais gosta é de ajudar sua mãe a preparar bolos deliciosos. Júlia vai até a cozinha, observa a mãe e diz: Mamãe, o que está fazendo? Sua mãe responde: Irei preparar um delicioso bolo de laranja para nós. Posso lhe ajudar? As duas, então, passam a tarde de domingo na cozinha. Depois do bolo assado, a família se reúne para saborear e conversar. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa importante. Nós não colocamos um parágrafo para cada cena. Vocês viram aqui que tem vários parágrafos. Tem a fala do narrador, que ele está contando a história. Tem a fala do personagem, tá? Mas o nosso texto, embora um texto fácil, né, também ficou elaborado. Nós não colocamos uma frase para cada imagem que vocês viram, tá? E eu tenho certeza que vocês conseguem fazer isso na casa de vocês, tá? O que nós aprendemos na videoaula de hoje? Os objetivos de uma boa produção, né? Que desenvolve a nossa imaginação, a nossa criatividade, nos faz escrever melhor, né? Uma produção é preciso seguir os sinais de pontuação, letra maiúscula, que mais? Seguir toda uma estrutura, com começo, meio, fim, colocar o que é fala de narrador, o que é fala do personagem, evitar utilizar expressões excessivas, porque deixa o texto feio, tá? Coloca expressões mais elaboradas. Fizemos aquela tabelinha, que eu falei que é importante, quem quiser colocar aquela tabelinha no caderno, vai ajudar muito para as próximas produções, o roteiro para auxílio numa produção de texto. Fizemos a nossa produção por imagem. Agora eu vou mostrar para vocês um banner com um resuminho de tudo que tem que conter numa produção, para fixar bem isso com vocês, tá? Aqui, ó. Técnicas de produção de texto. É um resumo que vai ficar bem fácil se você seguir esse roteiro para você fazer a sua produção e sua professora, ó, achar ótimo. Que título poderá ser dado à história? Olhe bem a figura, tá? Não fuja, não coloque um título que não tem nada a ver com a figura. 2, o lugar que aconteceu, se é um campo, um sítio, uma praça, um quintal, coloca as características desse lugar. Quando aconteceu, de manhã, à tarde, à noite, em um fim de semana, em um feriado. Como estava o tempo, né? Você pode colocar isso, fica interessante. Se o tempo estava com sol, nublado, chuvoso, se houve uma tempestade. Dar nomes aos personagens, tá? Como podem ser esses personagens? Se são pessoas mais de idade, jovens, levadas, alegres, animadas, tá? O que aconteceu com a história? Tem que estar de acordo. Se for por imagem, crianças, prestem atenção. Se for produção por imagem, coloquem de acordo com a imagem. Às vezes tem criança que se empolga, vai escrevendo e foge do contexto. Não pode, tem que estar de acordo com o que aconteceu, tá? E dar uma finalização.
como termina a história. Tá? É um roteirinho aqui resumidinho, mas que se você seguir, a sua produção de texto vai ficar bem elaborada. Tá? Já estamos finalizando. Olha que tarefinha legal! Nós trouxemos aqui para você essas imagens, tá? Mas calma, não fiquem preocupados, porque a sua professora vai colocar no grupo da sua sala de aula estas imagens aqui, para você colocar em prática tudo isso que você aprendeu nesta aula de hoje. Nós vamos fazer essa produção através destas imagens. Olha que legal! Você vai ter a oportunidade de colocar tudo em prática. Fazer uma produção textual, como explicado na videoaula, através desta imagem. Vou voltar a dar um aviso. Coloquem o título, escrevam mais do que 4 parágrafos, tem 4 cenas, mas vocês podem escrever mais do que 4 parágrafos, tá? Não fujam do contexto da história. Olha que menininho bonitinho aqui, ó. Vou dar uma ajuda para vocês. O que vocês acham que está acontecendo? Que ele está acordando ou que ele está indo dormir? Ah, professora, eu acho que ele está acordando, tá meio com uma cara de sonolento, né? Isso. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Eu nem vou dar assim uma sugestão, porque eu sei que vocês vão ser criativos. Coloquem um nome para o personagem, tá? E aqui, ó, nessa segunda imagem, o que vocês acham que está acontecendo? Ah, eu escutei alguém falar que parece que ele está tomando café da manhã, né? Olha, tem leite, maçã, biscoito, um suquinho. E depois que esse garotinho foi tomar o café da manhã, o que vocês acham que ele fez? Ó. Ah, professor, ele foi fazer a sua higienização do dia, foi escovar os dentes, lavar o rosto, né? Muito bem. E depois aqui? Ah, ele parece que está indo para a escola, professora. Ele está com uma mochila nas costas, né? Parece que é a mãe, pode ser uma tia. Aí eu vou deixar com a criatividade de cada um, tá? Mas não fujam do contexto e nem das ilustrações, ok? Espero que tenha ajudado vocês, tá? Uma ótima aula, bons estudos. Até a próxima. Obrigada!